Olá pessoal, nosso plantão de Sociologia não foi ao vivo, mas vai por aqui pelo nosso vídeo. Vou relembrá-los com relação ao nosso conteúdo de Sociologia para avaliação que acontece na próxima semana, né? Basicamente sobre as instituições sociais, foi tudo que a gente desenvolveu nesse primeiro bimestre. O que é a instituição, as suas funções, o papel das instituições, quais são essas instituições e o papel na sociedade de algumas dessas instituições, tá? 10 questões na prova, 10 questões objetivas, e aí, não nessa sequência, mas as questões vão estar muito ligadas às funções e o papel das instituições, porque você vai ter uma variação, todos participam de várias instituições. É importante que, principalmente nesse momento, vocês entendam o papel e a necessidade das instituições sociais dentro de uma sociedade, né? Então, as instituições sociais. O que é uma instituição social? Basicamente, o papel dessas instituições, a gente já define o que é uma instituição. Instituições sociais. Primeiro, tem como característica regular e controlar as relações sociais. Então, as instituições regulam e controlam as relações sociais, através de leis, de normas, de regras, de padrões, de tradições e outras formas. 2. São consideradas formas sancionais de papéis, padrões e relações, cujo objetivo é satisfazer necessidades sociais básicas. Sancionadas por área, por região, por necessidade, por demanda, por grupos. Essa é a questão da sancionação, né? Por períodos. Então tem há vários papéis, vamos dizer assim, das instituições, vários padrões e várias relações. Então, objetivo, satisfazer necessidades sociais básicas, tá? Então, pelo menos 4 questões vai buscar a compreensão de vocês sobre o papel, a definição e as características das instituições sociais. Terceiro, a ação de instituir ou determinar padrões de comportamento. Padrões que são construídos historicamente possuem poder de coerção. Olha só, determinar padrões de sociedade, de grupos, quando a gente fala de família, quando você fala de escola, quando você fala de Estado, a política de Estado, por exemplo, então você cria padrões. São construídos historicamente, né? Então se não constrói características institucionais de uma instituição social simplesmente clicando em alguma coisa ou dizendo que vai ser. Então ela é histórica, ela é retroativa à nossa própria existência e possui o poder de coerção, né? O termo coercitivo foi muito usado no período da Lava Jato, foi o período que a gente mais foi apresentado com o termo. Então a coerção no sentido de você obrigar, né? Então tem coisas que a instituição ela obriga a sua realização. Você, enquanto ser social, você se sente obrigado ou vai ser obrigado a realizar algumas atividades em função disso. 4. O estudo das instituições, ou quando você fala de problemas familiares, problemas com formas de governo, problemas de formação educacional, problemas nas relações dentro da igreja, você está falando então dessas instituições. Então, quando você fala de problemas de relação, de dificuldade de seguir regras, de seguir padrões definidos, caracteriza como uma instituição. Essas instituições, exemplo, estudo da família, economia e Estado, educação, a escola, a religião são as principais. As instituições sociais mantidas pelos ordenamentos jurídicos. Também é um ponto a ser destacado, possivelmente com uma resposta de prova, as instituições são mantidas por um ordenamento jurídico. Então ela tem embasamento jurídico, por quê? São embasamento que está
numa lei, está numa constituição, numa determinação dentro de um sistema econômico, político, social. As instituições sociais são herança social, que ao longo da vida vai se acumulando. Então, você vai acumulando experiências sociais, contato com outras pessoas. Então, a instituição social, ela se torna uma herança, porque vai sendo repassado, né? Como eu falei, ela é histórica, e isso traz aí uma nova possibilidade, que vai acumular experiência, vai acumular relações sociais do indivíduo, através das instituições a qual, independente do indivíduo, independente da nossa vontade, independente do meu ser, um indivíduo, Genilson, por exemplo, participando das instituições, família, escola, uma igreja e do Estado, são os principais. Aí vem trabalho, como as principais instituições sociais. Aí, para a prova, não podia faltar a instituição família. Por quê? É a primeira instituição social da vida e na história, ou e da história, né? Então é a primeira instituição social do indivíduo e da história, é a família. É na família que você tem conexão, você tem união, ou tem uma ligação, conexão, seja ela parental, sangue, casamento, adoção, como eu brinco sempre, seja ela família real, não real, emprestada, compartilhada, família de uma mãe, família de um pai, família de duas mães, de dois pais, família de irmãos. Também dentro da família, cita uma questão de VOF, para vocês identificarem VOF e depois marcar qual é a sequência correta na prova. O casamento. Não é só pelo casamento que se constitui uma família, né? Isso é importante, principalmente nos tempos contemporâneos, essa transformação, essa dinamização da família como uma outra atividade, não exatamente através somente do casamento. É o que a gente chama na família socialização primária, né? É os primeiros contatos que a gente tem, é o primeiro diálogo, as primeiras coisas que a gente aprende também está na família. E a família, a estrutura de constituição de família recentemente passa por transformações e tensões. Então você vem mudando um pouco a estrutura familiar. E nos países ocidentais, na nossa região, tem como características as famílias monogamia, né, com características de monogamia, que é o casamento e a constituição de família, o casamento com um único par, tem como característica, mas não quer dizer que não possa ter outras características familiares. Como eu disse, isso pode ser uma possibilidade para um VOF. Uma outra instituição que foi instituída na prova é a religião, a igreja, né? Na verdade a gente chama de igreja, mas é a constituição do ser humano por ter uma religião, que tem a função referente apenas à área da espiritualidade, o espiritual. Esse é o papel da igreja, né? Mas ela também constitui atualmente um papel de colaborar com a formação da sociedade, com instituições, com caridade, solidariedade, com eventos. Então ela se adaptou a essa nova estrutura para atender a essa atividade social, né? Então, em cima disso, instituições, o papel da instituição, família e igreja são os principais, tá? Dentro da nossa avaliação. Qualquer dúvida, aqui nos comentários ou no grupo do WhatsApp, para a gente consolidar esse momento aí de plantão com vocês. Prova na semana que vem, Sociologia é uma das primeiras provas. Fiquem atentos aí às orientações da coordenação de como será a nossa avaliação ainda para esse primeiro bimestre. Tá? Um abraço, saudade de todos.